Então vocês devem saber como a gente acreditava, né? Como nós sempre falávamos, nós sempre falamos nos vídeos, nas lives, que a sétima cabeça estava para vir. E ela iria começar no início da semana. Então, no início da semana, até 3 anos e meio, seria o tempo da sétima cabeça, com 10 reis unidos. E depois, de uma hora para outra, iria vir o anticristo, lutar contra 3 reis, derrubar 3, submeter os 3 debaixo do império dele, e ele iria reinar por mais 42 meses sobre esses 10 reis que reinam sobre as nações. Mas vocês conseguem perceber que fica tudo muito encavalado? Então a gente não tinha uma definição certa se a sétima cabeça começaria um pouquinho antes da última semana ou se ela começaria mesmo na última semana. Seja como for, fica tudo muito encavalado, não faz sentido com a história dos reinos anteriores, por exemplo. Cada um teve uma história, uma queda, um início. Cada reino teve transição. Aí do sexto para o sétimo, por exemplo, o Império Romano caiu faz muito tempo. E aí é um tempo de transição muito grande, desde a queda do Império Romano. Depois o Império Romano Ocidental caiu pelos bárbaros e ali tomou um rumo. Depois o Império Romano Oriental caiu pelos otomanos e eles se tornaram também um império na Terra. E depois disso, até então, até hoje, não se levantou a sétima cabeça. É um tempo de transição muito grande, assim, desproporcional até. Cabe vários impérios nesse tempo de transição. Então, isso não estava muito bem correto, né? Ainda que nós continuássemos com o mesmo pensamento, dizendo que a sétima cabeça, ela só vai se levantar quando tiver 10 reis unidos. E isso é mais um pouquinho para frente, que ainda não se levantou. Estaria em preparação para se levantar. Ainda que nós falássemos isso, nós teríamos que pegar nações provenientes das nações, da Organização das Nações Unidas. Nós teríamos que pegar emprestado nações da ONU. De qualquer maneira, nós iríamos estar usando a ONU. Então, não faz sentido a gente jogar fora toda a organização da ONU, toda a história desde 1945, e não enxergar nela a sétima cabeça. Então eu posso falar para vocês, irmãos, e vocês vão ver que isso vai ficar muito claro, que nós já estamos dentro da sétima cabeça. Ela já se iniciou nós temos até data. Em 1945 começou o tempo da sétima cabeça. E vocês vão perceber como as profecias vão se encaixar. Não vamos abandonar o anticristo vindo do Oriente Médio, sendo islâmico, 5 países do Ocidente, 5 do Oriente, nada disso vai ser abandonado, só que vai ficar tudo muito mais coerente. Então, para desenvolver o pensamento já, desde agora, para mostrar para vocês os desenhos também, nós vamos falar da formação da ONU, alguns aspectos da ONU. Eu vou ler para vocês Daniel 2 e depois Daniel 17, só para os textos ficarem mais fresquinhos na mente. Vamos lá. Daniel, capítulo 2, do 41 ao 43. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois como viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. O que está acontecendo aqui no capítulo 2? O profeta Daniel está dando a explicação para o rei Nabucodonosor sobre o sonho que ele teve e está revelando o futuro, porque o profeta Daniel deixou bem claro que isso são coisas que vão acontecer nos últimos dias, que já começou no tempo dos apóstolos, só que vai vindo até o nosso tempo. Pela palavra de Deus, isso é o que significa os últimos dias. Profeticamente, né, os 4 primeiros dias, os 4 milênios, e os últimos dias, o 5º milênio e o 6º milênio. E depois vem o 7º para fechar todo o plano de Deus. Tem várias camadas de revelação aí nesse texto, mas aqui vocês estão vendo que é barro e ferro. Agora não é mais ferro, o barro começa a se misturar com ferro, mas a profecia mostra que barro e ferro realmente não se misturam. Eles não se ligam. Embora eles estão ligados,
eles não ficam ligados. São interesses, são conexões. Aqui, na verdade, já tem a explicação da ONU. O Senhor já profetizou o que aconteceria no nosso tempo. Então, irmãos, a palavra misturado, que está ali de vermelho, misturado, misturar-se-ão, Deus já está dando para a gente uma prolepse, ele está falando o que vai acontecer no futuro. A palavra misturado, olha aí, é a palavra árabe, da onde surge a palavra mistura mesmo, mistura de povos. Os árabes. Já está falando que os árabes vão ter entrada na ONU. Ainda não tem, mas eles terão. Eles já estão infiltrados, já estão entrando, tá tudo certinho para eles entrarem ali nos dedos da estátua. Então Deus já deixou uma dica ali, misturar-se-ão, não é a palavra de enfeite. E a primeira camada de revelação já fala que um reino por uma parte será fraco, onde tem barro, e por outro lado será forte, que é onde tem ferro. O que eu entendo que a parte fraca do reino é a parte humana, a parte onde tem, como se pode dizer? Na ONU, por exemplo, quando eles se reúnem para fazerem resoluções, para resolverem casos, é tudo parte da carne, parte do interesse próprio, parte que eles falam, não cumpre, é uma mistura de mentira. Isso é a parte fraca, é por isso que fala barro, parte humana. Só que muitas das resoluções que eles dão, acontece guerra. Muitas coisas que eles falam, acontece destruições. É a parte do ferro, porque diz que o ferro é forte e destrói tudo. Essa é uma parte que eu entendo da profecia. Outra parte, barro e ferro. Aí está falando também do mundo árabe entrando, fazendo parte da estátua. Outra camada de revelação, que nós sabemos que é para o nosso tempo. Barro fala do homem e o ferro fala do mundo das máquinas. É o homem se misturando com a tecnologia, com a máquina. E isso já começou, não de agora, faz parte da história da Revolução Industrial. E isso, agora, o homem ele está praticamente se unindo de fato com o ferro, com máquinas, com computadores. Até daí vai surgir a imagem da besta, segundo Apocalipse 13. Pronto, essa é uma parte da explicação. Parece que não, mas essa explicação aí dos dedos da estátua, essa conta vai aparecer lá em Apocalipse 17, porque vai estar falando dos 10 reis. E se lá em Apocalipse 17 está falando dos 10 reis, então está explicando também a parte dos dedos da estátua. Acontece que em Daniel 2 nós temos informações que nós não temos em Apocalipse 13 ou em Apocalipse 17, tem que juntar tudo, certo? Agora vamos ler Apocalipse 17. Do 9 e 10, diz assim: as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. 5 caíram, um existe, o outro, que é o 7º, ainda não veio, e quando vier, convém que dure pouco tempo. A besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, aqui está explicando os dedos da estátua. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. É muito difícil da gente entender isso daqui. É muito difícil da gente pegar isso daqui. Vocês já sabem que as 7 cabeças da besta são 7 reinos. 5 caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Coincidiu, fechou a conta. O Império Romano sempre vai ser o ponto de partida para contar as coisas. Para a gente entender que as cabeças falam de impérios e não somente de reis, justamente porque João está no tempo do Império Romano. Se 5 caíram, tem que ser esses 5 impérios que se levantaram contra a terra de Israel, e perseguiram o povo de Deus. Um existe, é o Império Romano, e o outro ainda não veio. Esse é os dedos da estátua, né? São os 10 reis. Quando vier, convém que dure pouco tempo. E aí ele fala, e a besta que viste, que a besta é a totalidade dos reinos, é o aglomerado de povos, é o 8º rei. E diz que o 8º procede dos 7, não diz que procede dos 5. Então, o 8º reino, que está na nossa frente, ele vai proceder com poder, com características, ele vai reviver todos os reinos antigos. O que existe agora vai continuar, vai ter só algumas reformas, que a gente acredita que vai ter alguma reforma na ONU,
Vai ter só algumas reformas, mas vai continuar e vai ser um império total, da onde o anticristo vai se apossar. Aí ele vai receber o trono, o próprio trono de Satanás ele vai receber, e vai estar no norte de Israel, na Turquia. E lá vai ser a cidade que domina sobre todos os reis da terra, não Jerusalém. Tira essa interpretação prostituta da mente. Não é Jerusalém. A cidade que domina sobre todos os reis da terra é o norte de Israel. Na verdade, Deus denuncia vários países, né? E assim é que a gente está entendendo o texto. Agora, para vocês associarem isso que a gente está tentando dizer, de pouco a pouco vai fazendo sentido, né? É difícil falar essa profecia e é difícil desencadear o pensamento tudo de uma vez. Nós temos que falar um pouquinho da ONU, como ela surgiu, como que ela funciona, se é que ela funciona mesmo, o porquê que o espírito do anticristo está agindo fortemente e como que ela prepara o caminho para o oitavo rei. E para vocês entenderem que olhar para o mundo hoje, as nações elas não vão mudar mais de lugar, irmãos. Rússia vai ser Rússia, China vai ser China, Estados Unidos vai ser Estados Unidos. Ninguém vai mudar isso mais. O único que vai mudar isso é Cristo. Então, a gente não pode olhar para tudo isso, olhar para uma organização dessa e dizer, isso não faz parte nem da sexta cabeça e nem da sétima. Isso é apenas um vento, um passatempo. Não pode, não faz sentido. Isso tem que ter relação com alguma das cabeças. Isso é fato, isso é um raciocínio lógico. Se não é a sexta, não pode ser também a oitava, é a sétima. E como diz a profecia, o oitavo rei, que é a besta toda revivida, procede dos 7. Compreenderam até aqui? Essa é uma introdução que eu dei, ainda não explica tudo, mas vocês vão perceber como vai fazer sentido.